Bem, nossa terceira aula, nós vamos continuar falando sobre a importância do Aleph Beis, do alfabeto hebraico, e a importância que ele tem quando se vai interpretar os textos bíblicos. Então, como isso abre um leque de você avaliar e interpretar com mais profundidade aquilo que está relatado nos textos bíblicos, né? Hoje, como já foi falado aqui, nós vamos dar prosseguimento, né? Nós temos as 22 consoantes do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, bem como as línguas semíticas, são lidas da direita para a esquerda. Hoje nós vamos começar a falar e lhes apresentarei o tetragrama. O que é o tetragrama? São essas 4 letras que se referem ao Eterno, a Deus. Bem, quando na maioria dos textos aparece uma informação sobre Deus ou algo sobre Deus, está escrito desta forma, com o famoso tetragrama. Tetra, do grego 4, grama, letra, são as 4 letras sagradas. Essas letras dentro do judaísmo são sagradas. E este tetragrama, este nome, então, ele é impronunciável. Então, quando se passa por este nome, dentro do judaísmo nós dizemos Hashem, que quer dizer o nome, bendito seja. Dizemos Elohim, que é Deus, né, como comumente se fala, ou Adonai, que é meu Senhor. Ok? O tetragrama, como eu disse, é impronunciável. Eu vejo algumas igrejas, as pessoas colocam o nome de placas de igreja, de borracharia, de lanchonete, com aquilo que seria a tentativa de pronunciar. Eles colocam os sinais maçoréticos e tentam pronunciar, então, mas isso é uma grande blasfêmia. Este tetragrama ele é impronunciável, ok? E na verdade, o que é o tetragrama? O tetragrama, ele, na verdade, nós temos 4 letras, 2 se repetem, na verdade nós temos 3 letras, porque a letra Re, ela se repete por 2 vezes, né? E nós temos então aqui a plenitude da divindade que nós conhecemos, que a nós foi revelada por ele mesmo. Então ali no tetragrama está representado a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Ha'ave, Haben, Verrador, Hakodesh, né? E então está representado dentro dessas letras, né? Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus, mas que ele se manifesta de várias formas, e essas são as 3 essências mais particulares a qual ele revelou a raça humana. Vamos ver isso aqui. O Yud, então a letra Yud aqui, ó, eu tenho a representação do Pai. O Pai. Este é o Deus, na qual a Bíblia diz que ninguém jamais viu. O texto vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Como ninguém jamais viu a Deus, se Jacó lutou e disse que lutou com Deus, e o nome do lugar passou a ser Peniel. Com quem foi que Yoshua, Josué, falou então? E por que ele se prostrou e adorou? Aquele que estava ali manifesto, né? Então você vai ver várias manifestações de Deus. Com quem foi que Abraham falou, senão com Deus, e se prostrou? Então, como que o texto diz, ninguém jamais viu Deus? E se algumas pessoas já viram e falaram, lutaram, contenderam com Deus? Na verdade, quando a Bíblia diz, ninguém jamais viu Deus, está se referindo a esta essência de Deus, que é o Pai. O Pai ninguém jamais viu. Essa essência é o Deus juízo. É a essência que não tem contato com o pecado humano. Então essa é a essência que o homem não pode ver. Ok? Então está aqui o Pai. A segunda, a letra Re. Só voltando aqui, o Yud é a letra número 10, se você olhar aqui, ó, é a 10ª letra. Isso tem tudo a ver com a questão da revelação do Eterno. O Eterno, quando vai se revelar à humanidade, ele se revela através de 10 atributos. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a Etz Haim, a árvore da vida, e vou mostrar quais são os 10 atributos que Deus revelou à humanidade. E por que é que ele revelou esses atributos à humanidade? Porque ele exige que a humanidade viva por esses 10 atributos, né? Começando por Keter. Keter é coroa. Então nós temos Keter, coroa, Hormah, sabedoria, Binah, entendimento, Hesed, que é graça, misericórdia, Gevurah, que é força e justiça. Então eu vou fazer um vídeo mostrando por que ele fez isso. Então ele exige que o homem, por isso que o Tanar diz que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Isso não tem nada a ver com aparência. Deus é espírito, não tem forma física. Na verdade, essa semelhança e a imagem refletida é exatamente porque os 10 atributos que o Eterno revela à humanidade, ele exige que o homem viva por esses 10 atributos. Por isso que o número 10, na Bíblia, no Tanar, fala de responsabilidade. Por isso que a parte mais importante de toda a lei
na Bíblia são os 10 mandamentos. O número 10 fala de responsabilidade, da responsabilidade humana para com o seu Deus. E a letra Yud, ela é a letra de número 10, tá aqui, ok? Ela representa o Deus Pai, ok? A letra de número 5, que é a letra Re, ela está aqui, é a segunda letra. A letra Re é a letra de número 5. Esta letra, ela aponta para a Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh não é essência masculina, como se diz no português. É a Ruach HaKodesh. É uma essência feminina. Ok? Então a gente tem o costume de dizer o Espírito Santo, e assim foi traduzido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no judaísmo e no hebraico, o Espírito é uma essência feminina. Ok? É uma essência feminina. Essa letra está aqui, ó, letra Re. Eu vou marcar do final aqui para não ficar embolado, que ela se repete. A letra Re, ela aponta para o Espírito Santo, ou a Ruach HaKodesh, como dizemos em hebraico. Ok? É a letra de número 5. Quando você olha as 3 essências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, tem a função de dar a vida. O Tanar disse que o Eterno fez o homem do pó da terra, e este não tinha vida alguma. Mas o Eterno soprou a Neshama, soprou o fôlego, o alento, o sopro em suas narinas, e este passou a ser um homem vivente. Na verdade, a Ruach é responsável por dar a vida, dar o ânimo aos seres criados, o Espírito. Por isso, quando você pega todo o Tanar, toda a Bíblia, o conceito de morte é a retirada do Espírito. O livro de Iov, de Jó, fala sobre isso, o livro de Apocalipse, vários livros falam sobre isso. É a retirada do Espírito. E qual é o conceito de ressurreição? O Espírito retorna ao homem. Um texto bem clássico disso é lá no capítulo 11 de Guiliana, lá em Apocalipse, quando fala das 2 testemunhas. No final diz que elas morrem, as bestas, né, o anticristo e o falso profeta conseguem vencê-las. Elas morrem, ficam 3 dias e meio expostas em praça pública, o povo comemorando, mas depois do 3º dia e meio elas ressuscitam. E vai dizer bem claro como é que é a ressurreição. O Espírito vindo de Deus entrou nelas e elas tornaram a viver, passaram a ter vida. Então esta é a função. Eu vou falar depois aqui na aula hoje mais sobre o número 5 e por que essa letra simboliza a vida, que a gente vai falar de Avraham Avenu, Abraão nosso pai. Ok? E a terceira letra que aparece, a letra Vav, está aqui, ó. A letra Vav. A letra Vav, como vocês podem ver, é a letra de número 6. Esta letra aponta para o homem. A palavra Vav em hebraico significa gancho ou prego, ok? Cravo também pode ser traduzido dessa forma. Então esta é a letra que simboliza o homem. Logo, qual a parte de Deus se fez como homem? Qual parte de Deus, das 3 essências, se fez semelhante aos homens, como Shaul vai dizer, como Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, através do versículo 5. Yeshua HaMashiach. Ou seja, quem é Yeshua? É a materialização física e carnal do próprio Deus. Por isso que o Vav aponta para Yeshua, para Cristo. Okay? Porque ele é a encarnação do próprio Deus. E Shaul vai escrever que nele habitou corporeamente toda a plenitude divina. Não há dúvida, há uma discussão dentro de alguns segmentos teológicos dizer que Yeshua não é Deus, Yeshua é o próprio Deus. Assim como o Espírito, a Ruach HaKodesh é Deus e Deus é Deus. São 3 essências de um único Deus. Deus é único. Ok? É um Deus único, ok? Que se manifesta de várias formas. Então, o tetragrama, na verdade, aponta para o Pai, o Filho e a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ok? E nós vamos ver agora um pouquinho mais da aplicação disso num texto bem clássico. Lá em Bereshit, capítulo 17, em Gênesis, capítulo 17, diz o texto que o Eterno muda o nome de Avram e de Sarai. E muda e faz a promessa de Isaac, ok? O nome, e você vai ler no texto em português, vai dizer que Deus mudou de Abrão para Abraão e de Sarai mudou para Sara. Em português, se você observar, o que aconteceu foi que entrou uma letra A no nome de Abrão, passou a ser Abraão. No de Sarai, a ideia que se dá, que é mais errada ainda, é que se tirou uma letra, se subtraiu, porque era Sarai e ficou Sara. Então, quando você lê em português, a ideia é de que foi retirada uma letra, que seria a letra I. Na verdade, no texto em hebraico não foi retirada, a letra foi substituída, e a gente vai ver agora como se aplica isso na questão do Espírito, da Ruach HaKodesh, e o que ela tem a ver com a vida. E por que é que na Bíblia o número 5 é o número da vida. Bem, quando nós pegamos o texto em hebraico, abre um leque de interpretação. Vamos entender agora o que é que aconteceu com Avram. Então este era o nome antes dele ser chamado.
Então aqui está escrito Avram, Abrão em português. Avram quer dizer pai exaltado, pai das alturas, varão da fama. Avram era filho de Tera. Tera havia feito fortuna e riqueza, e o seu nome na cidade de Ur dos Caldeus por vender imagens de escultura. Era um grande comerciante da idolatria, né? E tudo que ele queria era que Abraão fosse mais do que ele, como todo pai quer que o filho seja mais do que ele. Então ele projeta Abraão para isso, por isso o nome, varão da fama. Ele queria que Abraão desse continuidade a esta venda da idolatria, ganhar dinheiro com isso, né? Mas o Eterno tinha outros planos. Então o Eterno chama a Avram, e muda o nome dele. Capítulo 17. Como eu falei, em português entra só uma letra A. Mas olha o que acontece. Por que a letra Re e por que o número 5 é o número da vida? O nome passou a ser este aqui. Avraham. Se vocês observarem, o que mudou? Entra a letra Re. A letra Re aponta no tetragrama para a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E é a letra de número 5. O número 5 fala da vida. Por isso, quando você lê a tradução de Avraham, a tradução está dizendo que o nome é pai de muitas vidas, porque o Eterno colocou nele uma letra que simboliza a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e este então passou a ter a possibilidade de gerar muitas vidas. Repare, mas Avraham, ele podia ter filhos. Quem não podia era Sara, e ele não podia gerar filho em Sara. Então o Eterno faz um milagre nele para que ele possa fazer um milagre em Sara, ainda que ele pudesse ter filho com outra mulher, como ele teve com Agar, com a egípcia. E o de Sara, o que acontece com Sara? Na verdade, Sarai. Sar é príncipe em hebraico. Sara, princesa. Sarai, minha princesa. As palavras que terminam com o Yud ganham um contorno de posse, algo possessivo. Sar, príncipe. Sara, princesa. Sarai, minha princesa. Então o Eterno tira esse conceito de posse de Sara, porque Sara vai deixar de ser a princesa de Avraham para ser a princesa de todo este povo, de todas essas vidas que o Eterno agora vai confiar no ministério de Avraham. Então vamos ver isso. Nós temos aqui então o que aconteceu. Então nós tínhamos Sara. Nós tínhamos Sarai, terminando com o Yud, dá uma ideia da posse. Minha princesa. O que é que o Eterno faz? Muda para Sara. Ele não subtraiu uma letra, ele substituiu, ele trocou a letra. E é assim que está agora, lá se você olhar nos textos em hebraico. Repare o que o Eterno faz. A mesma letra que é colocada no nome de Avraham também vai entrar agora no nome de Sara, a princesa de muitas vidas, ou de uma multidão. Porque o mesmo ministério que foi confiado a Avraham, de ser o pai de muitas vidas, deveria ser confiado à sua esposa Sara, de ser a mãe e a princesa de todo aquele povo. Por isso que Avraham é o nosso patriarca. Por isso que o local que se vai após a morte, né, aguardar então o juízo e aguardar a vida eterna, chama-se no judaísmo de seio de Avraham. Está no capítulo 15 de Lucas registrado. Chama-se seio de Avraham, porque ele é o nosso patriarca, é o nosso pai. Então olha como é que abre o leque. Então o Eterno coloca a letra que simboliza a vida, o Espírito Santo, no nome de ambos. Isso é muito importante. Às vezes o homem tem um chamado e a mulher não tem o mesmo chamado, e fica complicado. O chamado era tão grande que o Eterno coloca a mesma unção, a mesma capacidade em ambos, tanto no homem quanto na mulher, ok? E nos outros vídeos nós falaremos mais sobre a maneira de um judeu interpretar a Bíblia, como o judaísmo é usado para interpretar a Bíblia. Então curte o vídeo, se inscreva aí no canal, porque quando sair vídeos você vai estar recebendo direto esses vídeos aí. E solicite que alguém veja, indique para outras pessoas os vídeos. Esse vídeo é o hashtag 3, então vá seguindo aí os números das hashtags que estão nos vídeos, ok? E vá acompanhando a gente aí. Shabbat Shalom Lekulam, que o Eterno nos abençoe.